Hora de falar de economia com Juliana Rosa. Para o mercado financeiro e para muita gente do setor produtivo, a ata do Copom era mais esperada que a sexta-feira. E essa ata saiu. O que será que ela trouxe, Ju? Boa tarde. Pois é, cada um tem a expectativa que merece, Pois né, é. Humberto? Vou te falar, né? Boa tarde para você, boa tarde para a Lara e boa tarde para os nossos ouvintes. Bom, mas no fundo é um economês que realmente está todo mundo precisando muito dessa informação, né, para o seu dia a dia, que é saber quando que os juros vão começar a cair, porque temos um alto endividamento de pessoas, empresas, e o Banco Central, então, se mostrando ainda duro nesse comunicado, que é um comunicado mais amplo do que o da semana passada, quando o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 15%, que é o maior juro em quase 20 anos, e manteve aquele tom duro, dizendo que vai manter o juro alto por um período bastante prolongado, né? O comunicado foi muito duro. E esse documento de hoje, que é a ata da última reunião, é um documento mais extenso, onde há ali um detalhamento de fatores que levaram a essa manutenção de juros, mas principalmente a procura de sinais de que a queda de juros ainda está no jogo para começar em janeiro. Como ele manteve aquele tom duro na semana passada, o comunicado de hoje era uma expectativa maior ali de que pudesse ter algum sinal de que ele pudesse ainda cortar juros em janeiro. Esse sinal não veio. É um Banco Central que até vê avanços nos efeitos do juro alto para poder puxar a inflação para baixo. Então, ele reconhece que houve uma redução da inflação, uma redução de expectativas, a economia também que está mais fraca, né, que esfriou por conta desses dados recentes. No entanto, ele prefere ainda adotar uma postura mais cautelosa. Ele vê um mercado de trabalho que ainda está muito aquecido, né, uma taxa de desemprego que está muito baixa. Portanto, ele prefere ir devagar para, na próxima reunião em janeiro, aí sim ele tomar uma decisão que não está descartada de ser um corte de juros, né? Porque o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou recentemente que não necessariamente havia necessidade de ter uma mudança substancial na comunicação para que o corte de juros começasse a acontecer em janeiro. Tem um debate grande, né, cada vez maior, se o Banco Central não está sendo conservador demais, não está sendo cauteloso demais. O fato é que, no fundo, o que está por trás dessa cautela é muito a insegurança em relação ao gasto público, ao quanto que, num ano eleitoral, o gasto vai acelerar. O governo já anunciou uma série de medidas para poder estimular a economia e ele coloca até nesse documento a importância de que os juros possam ser uma política que caminhe junto com a contribuição também do gasto público para poder ajudar na queda da inflação. Então, é um discurso onde ele fala que está sozinho nessa luta aí para baixar a inflação, para a gente ter uma inflação em patamares menores no Brasil. Então, se a gente talvez tivesse uma segurança maior em relação ao compromisso de frear o ritmo de crescimento dos gastos, dos estímulos à economia, à inflação, o Banco Central talvez não tivesse aí tão cauteloso como ele vem demonstrando. O que está ajudando muito é o dólar, né? O Banco Central dos Estados Unidos vem cortando juro. Hoje saiu um dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é um dado, cada indicador foi para um lado ali, teve uma geração de vaga maior, mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu. Enfim, o fato é que você tem uma tendência de um dólar mais fraco, de um mercado de trabalho que é para onde o Banco Central americano está olhando, é a preocupação majoritária deles lá. Então, no fundo, a gente está contando com a sorte do dólar estar em queda e está ajudando a nossa inflação, né? E isso, se não fosse isso, a gente não estaria olhando só para a economia, a gente ainda está num nível econômico, embora com a economia estagnada agora nesse final de ano, a gente ainda tem um nível de crescimento econômico que não seria suficiente para baixar a inflação. Então, no fundo, você tem aí esse debate que
vai ganhando força, né, à medida em que o Banco Central ainda se mantém muito duro, num ambiente em que tem espaço para um debate técnico também, de se não está havendo um exagero nessa taxa de juros, né? Enfim, diante de uma realidade política que a gente sabe que não contribuiu e não vai contribuir para a gente chegar mais rapidamente numa inflação de 3%, que é a meta de inflação do governo, e um juro de 15% é um juro que talvez esteja sufocando, né, de forma demasiada as condições financeiras, né, das pessoas, das empresas. Então tem um debate quente aí, a gente tem usado várias frases, né, pessoal? Uma delas, até hoje cedo, na Band News, o João, que é nosso editor de Inter, né, que é apresentador também, acabou de ser pai, e ele falou que ele guardou aquela frase do você tem que jogar a água fora da banheira com cuidado de não jogar a criança junto, né? Que é, obviamente, né, você teve que baixar a inflação, mas sem detonar demais a economia, né? Provocar ali uma situação mais dramática. Então, mas o Banco Central se mantém ali bastante conservador ainda nesse documento de hoje, viu?